que a assumiu diretamente depois de 68, como vimos. No que se refere ao Estado Novo, podemos falar de um regime civil tutelado pelos militares. Aliás, sobre os nomes, não deixa de ser curioso notar que a designação proposta em 37 pelos próprios autores do golpe pegou, enquanto que a expressão Revolução de 64 foi muito contestada. 37 seria um golpe militar sob roupagem civil, mas a relação entre Vargas e os militares não é simples de estabelecer em termos da proeminência desses atores. Vargas conseguiu usá-los e contê-los, mas eles tinham grande importância, não apenas por terem proclamado a República, mas também porque 37 é o momento de realização de um projeto de unificação ou nacionalização militar. Daí a sem cerimônia do manifesto do general Dutra, quando da instauração do Estado Novo, que dizia: a pátria e o regime repousarão sob nossa guarda. A política do Exército, como já foi estabelecido por estudos famosos, deveu muito ao general Góes Monteiro, que teve papel essencial ao estabelecer as diretrizes que Vargas encamparia no Estado Novo. Um exército unificado, organizado, pacificado em relação aos conflitos internos que vinham desde o tenentismo. Uma instituição que deveria ver-se como agente superior às elites civis, no que diz respeito à capacidade de entendimento dos problemas nacionais. Uma espécie de poder moderador, que para se realizar plenamente precisava fortalecer-se, o que se deu com o alistamento universal, o crescimento do contingente, mas também com o controle das forças estaduais, pois alguns estados contavam com polícias militares que punham em xeque o caráter nacional do poderio militar. Com a Constituição de 37, as polícias militarizadas tornaram-se forças auxiliares do Exército, situação que perduraria também em todo o regime militar. Como se vê, o fundamental das diretrizes militares que prevaleceram em 37, por inspiração de Góes Monteiro, persistiram no regime militar, neste caso, a partir das elaborações da Escola Superior de Guerra, o que José Murilo de Carvalho sintetizou ao caracterizar a ESG como o Góes coletivo. Foram fortalecidos os princípios da hierarquia. Os militares viram-se cada vez mais como guardiões do Brasil, em tudo superiores aos civis, e a política partidária continuou desprezada. Os dois golpes foram bastante diferentes, já que em 37 se tratava de manter Vargas no poder. E, na verdade, desde os episódios de 35, não havia muita dúvida sobre os desenvolvimentos futuros. A conspiração para derrubar Goulart, entretanto, foi encoberta, embora tenha sido um desdobramento da campanha ostensiva de desestabilização que se iniciara desde sua posse tumultuada. A diferença fundamental é conhecida. Em 64, os militares não atuaram como simples poder moderador, assumiram diretamente o governo, fundamentalmente porque havia o risco de divisões ideológicas nas Forças Armadas em função da presença de oficiais nacionalistas populistas. Os militares haviam se afastado de Vargas no final do Estado Novo em função do apoio dos comunistas, o que tornou o trabalhismo uma fonte permanente de desconfiança. Assim, João Goulart seria derrubado em 64 por uma facção militar que reunia antigos aliados do Estado Novo e oficiais antigetulistas que se opunham à corrente militar populista. Apesar dessa diferença, as semelhanças entre os dois regimes são realmente grandes, o que nos autoriza a falar de um legado do Estado Novo, que atravessou todo o período democrático e sobreviveu e aprofundou-se no regime militar. Entretanto, essa permanência não se expressou apenas como uma continuidade, pois o Estado Novo serviu de referência negativa para os governos militares. Eles tentaram distinguir-se do que era mal visto na ditadura varguista, por isso evitaram falar em propaganda política, bem como tentaram ocultar a censura, como já vimos. Talvez seja este também
o motivo do envolvimento direto dos militares na repressão. A fama negativa de Filinto Miller tornou impossível uma política tradicional, civil, no regime militar. Do mesmo modo, podemos considerar que esse aprendizado funcionou no que diz respeito a uma das grandes diferenças entre o Estado Novo e o regime militar: o funcionamento neste último dos partidos políticos e da vida parlamentar, apesar de todas as conhecidas restrições impostas pelos militares. Se o Estado Novo pretendeu substituir os partidos pelas câmaras ou setores de produção, os militares de 64 evitaram implantar um modelo corporativista explícito, embora desprezassem claramente a vida partidária e parlamentar e tivessem reforçado na prática os mecanismos corporativos. A supremacia do executivo sobre o legislativo, embora não seja um fenômeno apenas brasileiro, impôs-se no Estado Novo, agravou-se no regime militar e situa-se ainda hoje como uma das grandes fragilidades institucionais da democracia brasileira. O Congresso simplesmente não legisla por conta própria. Um dos grandes legados foi a continuidade da legislação trabalhista, da Justiça do Trabalho. A longevidade da contribuição sindical é surpreendente. Criada em 40 para tornar os sindicatos atraentes, com recursos para realizar plenamente o projeto varguista de tutela, a contribuição tornou os sindicatos, na prática, sucursais do poder público. O regime militar só mexeu no imposto sindical para corrigir seu nome, que passou a se chamar contribuição. Mas, na ocasião, reconheceu que ela era fundamental para a paz social. No mais, tudo foi mantido, apenas incorporando os trabalhadores rurais e as empregadas domésticas nos anos 70. Mas também se deve sublinhar que essa legislação, além de ser percebida pela maioria dos representantes dos trabalhadores como um legado positivo, não foi obstáculo ao projeto repressivo do regime militar, justamente porque mantinha os sindicatos sob tutela. Em muitos campos, o legado do Estado Novo simplesmente se incorporou sem nenhuma fricção ao regime militar. Esse é o caso do patrimonialismo de perfil corporativo, que se expressou em ambos os regimes através da presença dos ricos nos conselhos que definiam o destino dos recursos públicos. O que se viu no Conselho Federal de Comércio Exterior nos anos 30, órgão que teve um papel essencial na destinação dos recursos e no planejamento da economia, inclusive em termos da legislação econômica, agravou-se no regime militar. As reuniões do Conselho Monetário Nacional nos anos 70 e 80 eram quase que a materialização da noção de patrimonialismo. O Conselho foi um órgão que praticamente substituiu o Congresso no que diz respeito ao orçamento e às decisões de gastos. Os banqueiros, os industriais, grandes comerciantes, exportadores, fazendeiros decidiam quanto seria emprestado a eles próprios, quais subsídios beneficiariam a eles mesmos, quanto de isenção fiscal favoreceria aos seus. Ali, instalados no coração da emissão primária da moeda, os ricos contratavam a inflação, que os enriqueceria ainda mais. Membros da comissão examinadora, essa tentativa de cotejamento poderia prosseguir abordando muitos outros aspectos, como é o caso das relações internacionais ou da participação dos intelectuais, apenas para citar duas das mais interessantes possibilidades de comparação entre os dois regimes. Entretanto, devo encaminhar-me para a conclusão e não poderia deixar de mencionar o fim dos dois regimes autoritários. Há semelhanças nos dois processos de transição para a democracia. Em ambos não houve ruptura, como se vê pela manutenção do legado do Estado Novo
e pela transição através do colégio eleitoral no regime militar. Vargas continuaria um interlocutor fundamental, tanto quanto na nova república, alguns dos líderes civis do regime militar permaneceram influentes. No tocante aos militares, há diferenças. Em 1945, eles permaneceram atores preponderantes, embora as divisões ideológicas que incomodavam Góes Monteiro se reinstalassem e fossem decisivas para o desfecho de 64. Ao contrário, no final do regime militar, eles praticamente saíram de cena, deixando de ser os atores decisivos que haviam sido por quase 100 anos. A estratégia da abertura nos dois casos foi bastante assemelhada. Flexibilização da censura à imprensa, seguida de anistia e do restabelecimento ou reconfiguração da vida partidária. Terá havido também, nesse caso, uma inspiração direta do regime militar no Estado Novo? Creio que sim. Apesar de antigetulistas, é visível que Geisel e Golbery tiveram em conta a experiência do Estado Novo quando planejaram a transição lenta, gradual e segura. O talento de Vargas ao criar o PSD e o PTB é conhecido. Golbery, em 79, claramente tentou implodir a força crescente do MDB, conjugando a lei da anistia e a reforma partidária. Ele esperava que os líderes exilados que retornariam criassem partidos que dividissem as forças oposicionistas, o que de fato aconteceu. O texto da lei da anistia, preparado ainda por Geisel e Golbery, mas aprovado nos primeiros meses do governo Figueiredo, ecoa muitíssimo o do Decreto-Lei de 1945, aspecto que ainda não foi devidamente assinalado. A anistia de 45 perdoou os crimes políticos, mas excluiu os crimes comuns não conexos com os políticos. Difícil não ver aí a inspiração para a fórmula utilizada por Golbery para consagrar aquela que foi a principal cláusula da transição democrática dos anos 80, o perdão a todos os militares, não apenas aos torturadores, como comumente se diz. Com a anistia de 79, foram perdoados os crimes políticos e os conexos com estes, crimes de qualquer natureza, nesse caso não uma exclusão dos crimes comuns, como em 45, mas um perdão ao arbítrio de qualquer natureza praticado pelos responsáveis pelos governos militares. A lei de 79 foi uma lei de ponto final, preocupação que não houve no Estado Novo. No final do regime militar, os militares teriam aceitado qualquer coisa, menos sentarem-se no banco dos réus. O passivo deixado pelo regime militar foi muito maior que o do Estado Novo, não só porque o último regime autoritário foi mais violento, mas também porque a questão da memória se impôs com muita força após a Segunda Guerra Mundial, da qual o Estado Novo foi coetâneo. A comparação dos dois regimes autoritários do Brasil republicano, que aqui tracei apenas em termos gerais, dada a exiguidade do tempo disponível, enseja naturalmente uma reflexão política, já que nossas investigações não têm alcance apenas acadêmico. Talvez não seja abusivo afirmar que hoje no Brasil há uma adesão maciça aos valores da democracia, capaz de afastar a possibilidade de uma revivescência autoritária. Do mesmo modo, espero não ser ingenuamente otimista ao sustentar que se amplia no Brasil a consciência da urgente necessidade de superação das ainda terríveis desigualdades sociais. Se compararmos os dois regimes autoritários e o momento atual da história brasileira, a principal conclusão a que se pode chegar é que a combinação